paz do Senhor. Hoje eu quero falar um pouco sobre a teologia da prosperidade. Teologia essa em que estão se pregando por aí nos dias de hoje, dizendo que você dando um dinheiro, que você abençoando a igreja, você vai ser abençoado, você não vai mais sofrer, você não vai ter mais aflição, que você não precisa negar a si mesmo para ir a Cristo, que Cristo te aceita do jeito que você é. Mas não é isso que nós aprendemos na Bíblia. A palavra de Deus, ela vai nos dizer, o próprio Jesus vai nos dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Jesus, ele não disse: vem, segue a mim, deixa a tua cruz e a partir de agora você não vai mais sofrer, você vai ter muitas riquezas, vai ser um homem, uma mulher cheio de poder. Não, Jesus não disse isso. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas o mesmo Jesus que diz isso, ele vai dizer: no mundo tereis aflições. Então, teremos aflições nesse mundo, sim. Somente vão acabar as dores, as aflições, tudo, a fome, tudo vai acabar, as guerras, quando estivermos lá no céu, quando recebemos o galardão, a coroa de justiça. Lá, quando ouvirmos de nosso Senhor: entre, benditos de meu Pai. Lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, não haverá mais lamento. Mas enquanto estivermos aqui na terra, passaremos por dores, por aflições, por morte, por choro, por alegria, passaremos por tudo. Porque não é porque somos cristãos que estamos isentos do sofrimento, que estamos isentos de sofrer. Pelo contrário, vamos sofrer, assim como o ímpio sofre, nós cristãos também vamos sofrer. Essa falsa teologia que vem sendo pregada, ela deturpa o evangelho, porque o evangelho é um evangelho de amor, um evangelho de paz, um evangelho de justiça, um evangelho que pede renúncia. O próprio Jesus vai dizer: renuncia-se o homem a si mesmo. Nós temos que nos renunciar, sabe? Renunciar o mundo, renunciar o pecado, renunciar às práticas do pecado, renunciar às vaidades vãs deste mundo. Renunciar a nós mesmos, renunciar o nosso eu. Jesus vai dizer: renuncie o homem a si mesmo. E essa teologia, ela é falsa, porque ela prega que você vai ser próspero e que Jesus, ele vai te aceitar do jeito que você é, que você não precisa renunciar ao pecado, você não precisa renunciar a si mesmo. E temos sim que renunciar a nós mesmos. A teologia que está na Bíblia, o que é pregado na palavra de Deus: renuncie o homem a si mesmo, sabe? Jesus, ele nos aceita como somos? Sim, ele vai nos aceitar como somos. Mas o que ele não aceita é o pecado que está dentro de nós. O pecado, ele é maldito e Deus não aceita isso. Ele quer que neguemos o nosso pecado todos os dias. Ele aceita a minha pessoa como eu sou, mas ele não aceita o pecado que habita dentro de mim. Isso ele não aceita. E essa falsa teologia que é pregada, ela é pregada que Jesus, ele te aceita como é. Você não precisa renegar a si mesmo, você não precisa negar o seu pecado, que Jesus, ele vai te aceitar assim, pecaminoso como você é. Com o seu ser pecaminoso, ele vai te aceitar. E não é isso que Jesus vai dizer. Jesus, ele diz: negue o homem a si mesmo e venha após mim. Negaremos nós a nós mesmos, assim seremos aceitos por Deus. Ele me aceita como eu sou, mas eu tenho que negar o meu pecado. Se eu peco hoje, amanhã eu não peco mais. A partir do momento que a essência de Cristo passou a viver em mim, eu tenho que abandonar as práticas do pecado, abandonar as práticas mundanas, porque estou no mundo, mas não pertenço a este mundo. E essa falsa teologia de prosperidade vai dizer que se você der muito dinheiro para a igreja, que se você der dinheiro, que se você... Jesus, ele não quer o seu dinheiro. Jesus, ele não quer o dinheiro. O dinheiro nada vale para Jesus. Sabe, ele quer nós, nosso ser interior. E não adianta você... E as pessoas acabam se frustrando, porque não adianta você dar muito dinheiro, e você fala assim: eu tô dando dinheiro, eu tô buscando, eu tô orando a fim de ganhar recompensas do céu. Não é assim. Adore o Senhor pelo que ele é e não pelo que ele faz. Realmente, Deus, ele faz. Realmente, Deus, ele dá as coisas para nós, nos faz prósperos, mas... não temos que adorar o Senhor porque ele vai me dar riqueza, porque ele vai me dar dinheiro, porque ele vai me dar as coisas. Eu tenho que adorar a Deus pelo que ele é, pelo ser em Cristo, sabe? O ser de Cristo, por quem é a sua essência, por quem é.
Cristo é digno, honrado e merecedor de toda honra e toda glória. Tenho eu que adorar ele pelo que ele é, não pelo que ele faz. É errado eu ter riqueza neste mundo? Não é errado eu ser uma pessoa que tenha riquezas e posses. Deus não abomina isso. Mas o que ele abomina é o pecado. É você pegar as suas riquezas, pegar o seu dinheiro e humilhar os pobres. É você se sentir melhor do que todo mundo. É você fazer da sua riqueza, fazer do seu dinheiro o seu Senhor. E esquecer de adorar o Pai, esquecer de adorar o Senhor, esquecer, sabe, deixar de ser humilde com as pessoas. É isso que Deus não aprova. Porque Jesus, ele se fez humilde aqui na terra. Seja humilde como o Senhor. Tenha um coração como o do Senhor. Um coração puro e humilde. Não desfaça das pessoas à sua volta. Não queira, sabe, adorar somente o dinheiro. Não. Porque da mesma forma que Deus te deu, ele tira. E essa falsa teologia vem sendo pregada que Deus, ele vai te enriquecer. Não. Você não vai ser rico. Você pode ter dinheiro sim, mas você não vai ser uma pessoa rica, porque Deus vai te dar. Isso você vai trabalhar e você vai conquistar. Essa falsa teologia vem sendo pregada para pegar os cristãos e colocar mentiras na cabeça deles, deturpar o evangelho. Porque não é isso que é pregado no evangelho. E nós, como os cristãos, temos a missão de pregar o verdadeiro evangelho. Um evangelho de amor, de paz, de justiça. Mas um evangelho que diz, negue o homem a si mesmo. Negue, renuncie o pecado, renuncie a si mesmo. Porque lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecera? O nosso coração, ele é enganoso, ele é perverso. Deus, ele diz isso, o coração do homem é enganoso, maldito é o coração do homem, ele é enganoso. Então não se engane com essa falsa teologia que vem sendo pregada e abordada em muitas igrejas por aí. Cuidado, abra o olho, meu irmão, abra o olho, minha irmã, toma cuidado. Porque lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 8, também vai dizer: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me de pão da minha porção acostumada. Afasta do pecado, meu irmão. Cuidado com as palavras mentirosas. Cuidado com os falsos profetas que habitam hoje dentro das igrejas pregando uma teologia mentirosa. Uma teologia que foge da palavra do Senhor, que foge do que é ensinado e pregado aqui. O que está aqui é fiel e verdadeiro, porque a Bíblia, ela não mente, ela não se arrepende. Tudo que está aqui é verdadeiro. Então, cuidado com as falsas profecias, com os falsos profetas, com as falsas teologias. Aperfeiçoa-te na palavra do Senhor. Busque conhecimento aqui e não em homens, porque os homens são falhos. Cuidado com as mentiras pregadas por Satanás, porque é isso que ele quer, que acreditamos em suas mentiras para nos tirar da presença do Pai. Tome cuidado, porque a teologia da prosperidade, ela é falsa, ela é mentirosa. Tome cuidado, em nome de Jesus. Essas são as minhas palavras até aqui. Cuidado com a falsa teologia da prosperidade. Deus, ele é um Deus de amor, de paz e de justiça. E temos sim que negar o pecado, negar a nós mesmos para chegar até ele. Sermos mansos e humildes de coração, assim como Cristo foi. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Amém.